grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, meu irmão, minha irmã. Bem-vindo mais uma vez ao nosso curso sobre a moral cristã. E hoje nós vamos avançar mais um pouco. Nós vamos nos aprofundarmos na 8ª aula do nosso curso. Mas antes, vamos rezar, entregar este momento de formação aos cuidados de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, nos colocamos em Tua presença, dispondo a Ti a nossa vida e o nosso coração. Eis-nos aqui, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, queremos ser formados por Ti, por meio da Tua igreja. Por isso, Senhor, dá-nos a graça de termos ouvidos bem atentos, para que Tua voz, ao nos alcançar, gere em nós frutos de santidade e de conversão. Te pedimos tudo isso, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, o tema dessa 8ª aula do nosso curso sobre a moral cristã, curso que é oferecido pela Escola Pastoral Sede da Sabedoria, escola pastoral que é organizada pela Diocese de Campina Grande. 8ª aula que tem como tema a lei moral. Antes de adentrarmos propriamente no conteúdo da nossa aula, vamos fazer uma revisão da aula passada, que teve como tema a justiça social. Então, nós vimos que a sociedade assegura a justiça social quando ela realiza as condições que permitem às associações e aos indivíduos obterem o que lhes é devido. Vimos também que o respeito pela pessoa humana considera o outro como um outro eu. Supõe o respeito pelos direitos fundamentais, decorrentes da dignidade intrínseca da pessoa. Nós também ouvimos que a dignidade entre os homens assenta na sua dignidade pessoal e nos direitos que dela dimanam. As diferenças entre as pessoas fazem parte do desígnio de Deus, que quer que precisemos uns dos outros, devem estimular a caridade. Então, reforçando esse ponto, as diferenças vão nos ajudando a crescer na caridade, porque elas acentuam de que nós precisamos uns dos outros, e precisando uns dos outros, nós vamos ao encontro uns dos outros e exercemos assim a caridade. A igual dignidade das pessoas humanas exigem esforços no sentido de reduzir desigualdades sociais e econômicas excessivas. Conduza ao desaparecimento das desigualdades iníquas. Então, é dever nosso de irmos ao encontro daqueles que mais precisam, daqueles que mais têm carências, e fazermos a partilha dos nossos bens materiais, psicológicos e espirituais. E vimos também, por fim, que a solidariedade é uma virtude eminentemente cristã. Pratica a partilha dos bens espirituais,
ainda mais que a dos materiais. Então, pela solidariedade, que é uma virtude, a virtude propriamente cristã, eminentemente cristã, faz com que a gente viva essa partilha de bens e essas desigualdades iníquas desapareçam e a gente consiga cada vez mais imitar as primeiras comunidades cristãs que, fazendo essa partilha de bens, faziam com que também não existissem necessitados no meio delas. Então vamos para o conteúdo da nossa 8ª aula. A gente inicia hoje o capítulo 3 da terceira parte do Catecismo, a terceira parte que trata da vida cristã, a vida no Espírito. Esse capítulo 3, que tem como tema no Catecismo, né? Capítulo 3 da parte 3, tem como tema a salvação de Deus, a lei e a graça. E nós vamos estudar hoje o artigo 1, que tem como tema a lei moral, que é o tema desta aula de hoje. Então, no parágrafo 1950, a gente lê o que a Igreja nos ensina sobre a lei moral. Diz assim: a lei moral é obra da sabedoria divina. Pode-se definir a lei moral, no sentido bíblico, como uma instrução paterna, uma pedagogia divina. Ela prescreve ao homem os caminhos, as regras de comportamento que levam à felicidade prometida. Condena os caminhos do mal que desviam de Deus e de seu amor. Então, o primeiro ponto que a gente precisa acolher é que a lei moral, sendo obra da sabedoria divina, tem como definição, no sentido bíblico, uma instrução paterna, uma pedagogia divina. É um ensinamento de pai para filho, a lei moral. É um ensinamento de pai para filho. É o pai que está ensinando os seus filhos o correto caminho da felicidade e mostrando a eles também o caminho que leva à infelicidade. Por este caminho você vai ser feliz, por este caminho você vai ser infeliz. É o pai. Como um pai diz a uma criança: se você colocar o dedo na tomada, não toque não, que vai lhe fazer mal. Não coloque o dedo na tomada não, que vai lhe fazer mal. Ou então diz assim: meu filho, estude para você ser uma pessoa, para você ficar mais sabido, né? Não tem essa expressão, né? Estude, né? Ou então, meu filho, reze, porque você precisa amar a Deus, né? Quando os nossos pais nos ensinam assim, nós que somos pais e mães, nós ensinamos aos nossos filhos: esse aqui é o caminho por onde você vai ser feliz, esse aqui é o caminho que não vai dar certo para você. Então, a lei é esse ensinamento do nosso Deus, que é Pai, para nós que somos seus filhos, nos mostrando o caminho da felicidade e o caminho do erro, o caminho do bem, o caminho do mal. Essa instrução paterna. É ao mesmo tempo firme em seus preceitos e amorosa em suas promessas. Então a lei moral tem essa firmeza nos preceitos, mas é cheia de amor em suas promessas. No parágrafo 1952, ainda continuando, né? Falando um pouquinho dessa definição de lei moral, a Igreja coloca assim alguns esclarecimentos que são bem importantes, né? E pouco a gente fala. Ela diz assim, que as expressões da lei moral variam muito e todas se acham coordenadas entre si. Então existem expressões da lei moral, dessa instrução do nosso Deus que é Pai. Que expressões são essas? É a lei eterna, fonte em Deus de todas as leis, a lei eterna, né? A segunda expressão é a lei natural. Depois vem a lei revelada, que compreende a lei antiga e a nova lei, que é a lei do Antigo Testamento e a lei do Novo Testamento. A gente vai falar. E também
existe, dentro desse conjunto de expressões da lei moral, existem as leis civis e as leis eclesiásticas. Um ponto importante que a igreja coloca é que a lei moral encontra em Cristo sua plenitude e sua unidade. Então, Cristo é a plenitude da lei moral, é a plenitude da lei divina, é a plenitude desses ensinamentos do Pai. De que forma nós podemos adentrar nos ensinamentos do Pai, nos ensinamentos de Deus? Olhando para Jesus. Jesus, ele realiza e é a própria realização plena da lei de Deus. Ele mesmo é a própria realização plena da lei de Deus. E ele realiza na sua carne, na sua pessoa, a lei de Deus no amor. Jesus Cristo em pessoa é o caminho da perfeição. Ele é o caminho. Ele não só mostra o caminho, ele não só revela o Pai, mas ele sendo um com o Pai, ele é o caminho da perfeição. Então a perfeição só é alcançada em Cristo. A santidade só é alcançada em Cristo. A plenitude, a vida total, a felicidade completa, a alegria sem fim, tudo isso nós só encontramos na pessoa de Cristo. Por isso que ele é a ponte, ele é o mediador máximo, né? Todas as outras mediações passam pela mediação única de Jesus para com o Pai. Ele também diz no Evangelho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a igreja reforça, acolhe esse ensinamento e adentra nesse ensinamento, dizendo: Jesus Cristo em pessoa é o caminho da perfeição. Ele é o fim da lei, pois só ele ensina e dá a justiça de Deus. Como diz em Romanos 10, versículo 4, Cristo é o fim da lei, para que seja justificado todo aquele que crê. Ele é o fim da lei. Então, todos os ensinamentos da lei têm os ensinamentos de Deus, né, na sua lei, tem como fim, tem como meta, objetivo o próprio Jesus. Ele é a realização da lei divina. Então, tudo que a gente vive, todos os ensinamentos que nós acolhemos e que nós vivemos, tem como fim último nos aproximar do Cristo e em Cristo nós nos aproximarmos do Pai na unidade do Espírito Santo, na pessoa de Cristo. E aí a gente vai adentrar nessas expressões da lei moral, né? E a primeira delas é a lei moral natural, a lei natural. São Leão Magno diz assim: a lei natural está escrita e gravada na alma de todos e de cada um dos homens, porque não é senão a razão humana ordenando fazer o bem e proibindo pecar. Mas este ditame da razão humana não poderia ter força de lei se não fosse a voz e a intérprete de uma razão superior, a qual nosso espírito e a nossa liberdade devem estar sujeitos. Então veja, a lei natural se acha inscrita e gravada na alma de todos e de cada um de nós. A lei natural está gravada na sua alma, na minha alma, na alma de todas as pessoas. Está inscrita. E o que é essa lei natural? A lei natural exprime o sentido moral original e permite ao homem discernir pela razão o bem e o mal, a verdade e a mentira. Essa lei natural mostra ao homem o caminho a seguir para praticar o bem e atingir o seu fim. Ela enuncia os preceitos primeiros e essenciais que regem a vida moral. Né? Então, alguns pontos que a gente precisa adentrar, né? A lei natural enuncia os preceitos primários e essenciais que regem a vida moral. Aqueles preceitos mais fundamentais
mais primários. Por exemplo, a defesa da vida, a honestidade, a verdade, são preceitos primários. Pela lei natural inscrita na alma e no coração de cada pessoa, nós podemos escolher o bem e fazer o mal diante das situações. Pela nossa razão, nós podemos discernir verdade e mentira e escolher a verdade, honestidade e desonestidade e escolher a honestidade, a defesa da vida ou a violação da vida e escolher a defesa da vida e assim por diante. Ela está inscrita, sabe o que isso quer dizer? Significa que é uma lei universal e que mesmo aqueles que não acreditam em Deus podem vivê-la, porque está inscrita na alma. Natural, por que tem esse nome natural? Esse nome não diz respeito à relação da natureza dos seres irracionais, mas porque a razão que a promulga é própria da natureza humana. Vou repetir, esta lei é chamada natural, não em relação à natureza dos seres irracionais, ou seja, não é em relação aos animais, às plantas, à natureza, né? A criação, excetuando-se o homem. Não é isso. Mas natural porque é uma lei própria da natureza humana. Ou seja, todos os seres que fazem parte da natureza humana, que possuem a natureza humana, ou seja, as pessoas, possuem inscrita essa lei em sua alma e, pela razão, podem seguir esta lei. As pessoas podem seguir esta lei, por isso que é uma lei natural. E por isso que ela é universal. Por isso que ela não depende diretamente de se viver de se ter um batismo, por exemplo. Mesmo os não batizados podem viver a verdade pelo uso da razão, porque a lei já está inscrita no coração e na alma dessas pessoas que não são batizadas. Podem escolher a verdade, a honestidade, a solidariedade, a proteção da vida e assim por diante. É a lei natural. No parágrafo 1956, a gente lê que presente no coração de cada homem e estabelecida pela razão, a lei natural universal nos seus preceitos e a sua autoridade estende-se a todos os homens, aquilo que a gente já falou, né? E no parágrafo 1960, a gente lê que os preceitos da lei natural não são por todos recebidos de maneira clara e imediata. Na situação atual, a graça e a revelação são necessárias ao homem pecador para que as verdades religiosas e morais possam ser conhecidas por todos e sem dificuldade, com firmeza e sem mistura de erro. Então veja só, embora seja universal, alguns vão acolher de imediato, outros não. Por que alguns não acolhem de imediato essa lei, não vivem, não lutam para viver, até discordam? Porque muitas vezes a razão está obscurecida. A razão está mal formada, está influenciada por algumas culturas pagãs, né? Por exemplo, a cultura indígena do século XVI, quando os primeiros colonizadores portugueses chegaram às Américas, às terras brasileiras, né? Bebês eram mortos, canibalismo. Por quê? Porque a razão não estava iluminada, a razão estava por aquela cultura, por um costume ancestral, a razão daquele povo, daquelas pessoas daquele povo não estava iluminada. Mas aí, pela graça de Deus que agiu através dos missionários, a consciência, a razão daqueles irmãos
daquele povo indígena do século XVI, por exemplo, foi iluminado. E esse costume de não defender a vida ou de defender em apenas algumas situações e outras não, esse costume foi sendo convertido, foi sendo iluminado pela fé e esse costume foi sendo deixado para trás. É um exemplo claro, né? Então, a graça, embora a lei esteja inscrita na nossa alma, a graça precisa também nos ajudar a vivê-la, a acolhê-la, a fazermos uma adesão a esta lei natural, a todos os valores que dizem respeito a esta lei natural, a estes preceitos universais, né, que dizem respeito à própria natureza humana, né, por exemplo, o direito à alimentação, né, que está inserido na dignidade da pessoa humana. Então, eu preciso, por conta desse direito, por conta da dignidade da pessoa humana, do valor da vida humana, e essa compreensão do valor faz parte da lei natural, né, eu vou viver um outro preceito que também faz parte da lei natural, que é socorrer aquele que está precisando. Isso é um costume antigo. Nós podemos ver, por exemplo, nas Sagradas Escrituras, os primeiros livros do Antigo Testamento, né, escritos há muitos anos, há muitos séculos, há milênios, há mais de um milênio antes de Cristo, a gente vê a solidariedade entre as pessoas, né? A gente já conseguia ver aquilo ali. Então, falamos até agora um pouquinho da lei natural. Vamos falar agora da lei antiga, que faz parte da revelação divina, né? A revelação tem essa primeira parte, né? Falando mais didaticamente, que é a lei antiga, a lei do Antigo Testamento. E tem a segunda parte, que é a nova lei, a lei do Novo Testamento, a lei da nova aliança, né? Inaugurada por Jesus. Então, a respeito da lei antiga, a gente pode ler assim: a lei antiga é o primeiro estágio da lei revelada. Suas prescrições morais estão resumidas nos 10 mandamentos. Isso é muito importante. O resumo dessa lei antiga é o quê? São os 10 mandamentos. Os preceitos do Decálogo, os 10 mandamentos, assentam as bases na vocação do homem, feito à imagem de Deus, proíbem aquilo que é contrário ao amor de Deus e do próximo e prescrevem o que lhe é essencial. Então, a gente consegue ver isso muito claramente no Decálogo, né? Por exemplo, os primeiros mandamentos, né? Veja só como ele diz aqui: assentam as bases da vocação do homem. Qual é a principal vocação do homem? Amar a Deus acima de todas as coisas e acolher o amor dele. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Feito à imagem de Deus. Fala também do amar o próximo como a si mesmo, né? Enxergar no próximo a imagem de Deus, porque eu me enxergo como imagem de Deus. Proíbem aquilo que é contrário ao amor de Deus e do próximo. Não tomar o santo nome de Deus em vão. Isso é o quê? Proibir aquilo que é contrário ao amor de Deus. Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, não pecar contra a castidade. São mandamentos que dizem respeito ao amor ao próximo, né? São são mandamentos que proíbem coisas que nos afastam do amor ao próximo. E prescrevem, o catecismo diz, né, que os mandamentos também prescrevem o que lhe é essencial: amar a Deus, amar o próximo, né, ter o essencial, com a harmonia entre os irmãos, não amar as coisas mais do que a Deus, mas amar a Deus acima de todas as coisas. Então, esses são preceitos, são valores que nós podemos extrair do Decálogo, não é? É muito interessante, né? Isso é importante a gente entender, porque muitas vezes a gente leva só para obrigações exteriores, preceituais ou
ritos, rituais, mas nós precisamos colher a essência, os preceitos que estão por trás daqueles mandamentos. Né? Por exemplo, quando a igreja diz assim que nós precisamos ir à missa aos domingos, né? A gente pode olhar isso de duas formas. É uma obrigação que eu tenho que ir, porque se eu não for, vou ter que me confessar, e eu não quero me confessar porque eu tenho vergonha do padre. A gente pode encarar esse mandamento de Deus e da igreja desta forma. Mas o que é que está por trás deste mandamento? Está por trás o guardar domingos e festas, né? Está por trás o amar a Deus acima de todas as coisas. Está por trás o desapego de si mesmo para ir ao encontro do Senhor e render-lhe o devido culto, o culto da Santa Missa. Por quê? Porque eu e meus irmãos, como igreja, nós reconhecemos que Deus é digno de todo culto, de toda adoração, de toda ação de graças. E como igreja, nós vamos ao seu encontro e participamos do seu sacrifício redentor da Santa Missa. Por amor, porque nós amamos e queremos estar próximos. Então, o mandamento não é para aprisionar, não é para escravizar, não é para oprimir. Pelo contrário, através do mandamento, nós podemos amar mais a Deus, amar mais e melhor a Deus, colocar para Deus a nossa vida à sua disposição, colocar a nossa vida à sua disposição. Esse é o sentido dos mandamentos, né? Não é um peso, mas é um caminho de felicidade, como um pai que ensina os seus filhos o caminho da felicidade. Os preceitos do Decálogo assentam suas bases, como a gente já falou, né? No parágrafo 1963, a gente lê assim: segundo tradição cristã, a lei santa, espiritual e boa ainda é imperfeita. Né? Olhando para a lei antiga, né? Com tudo que estava no Decálogo, os 10 mandamentos ali dados por Deus a Moisés no Monte Sinai, e ali escritos nas tábuas da lei, né? Naquela representação ali da lei de Deus que é escrita naquela pedra exterior e que depois vai ser inscrita no nosso coração, a partir da ressurreição de Cristo, em Pentecostes, né? Essa lei, esses mandamentos de Deus, né? Que ganham um novo sentido, a gente vai ver daqui a pouco. Essa lei, por si só, essa lei antiga, por si só, ela ainda era imperfeita. Né? Então vamos continuar lendo aqui para a gente entender. Então, segundo a tradição cristã, a lei santa, espiritual e boa ainda é imperfeita, porque um pedagogo, como um pedagogo, ela mostra o que se deve fazer, mas não dá por si mesma a força, a graça do Espírito para cumpri-la. Então, os mandamentos, né? E se a gente pega todos os outros preceitos e normas aí junto, mostravam o que fazer, mas ela mesma não tornava o homem capaz, não dava aquela força e aquela graça necessária para cumpri-la. Foi aí onde os fariseus se perderam, né? E eles achavam que cumprindo a lei por si só já estariam redimidos, salvos, né? Em comunhão com Deus. Então, o cumprimento acontecia muitas vezes, mas o coração não era transformado. O coração ainda estava distante de Deus. Jesus fala disso também, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. Porque a lei em si não tem essa força de nos fazer cumpri-la. Não tem essa força. Aí, continuando. Por causa do pecado que não pôde tirar, é ainda uma lei de servidão.
Conforme São Paulo, ela tem principalmente a função de denunciar e de manifestar o pecado que forma uma lei de concupiscência no coração do homem. Ou seja, se aquela lei do Antigo Testamento não tinha a capacidade de me tirar do pecado, não tinha a capacidade de tirar aquele povo da antiga aliança do pecado, aquela lei, de certa forma, mantinha aquele povo na escravidão, na servidão. Ou em outros momentos, como São Paulo diz, né, em algumas cartas, na morte. Né? Não era uma lei que trazia a vida, porque o cumprimento dela, e sempre era um cumprimento insuficiente e também um cumprimento ainda distante do verdadeiro sentido da lei. Né? Essa lei mantinha, de certa forma, o povo ainda na escravidão. É o que São Paulo fala nas suas cartas. No entanto, a lei permanece como a primeira etapa no caminho do reino. Mesmo com essa imperfeição, mesmo ela não tendo a capacidade de em si mesma redimir o homem, salvar o homem, torná-lo capaz de viver a lei segundo o coração de Deus, ela fazia parte dos desígnios de Deus. Ela fez parte dos desígnios de Deus no plano da salvação. Foi um primeiro estágio, né? Ela serviu para educar o homem para o cumprimento total da lei, pelo menos o acolhimento da revelação, da plenitude da revelação na pessoa de Cristo. Então, essa lei antiga prepara e dispõe o povo eleito e cada cristão à conversão e à fé no Deus Salvador. Oferece o ensinamento que subsiste para todo sempre como a palavra de Deus. Então, a principal função das leis da lei antiga, da lei da primeira aliança, né, da lei da aliança do Sinai, que veio por meio de Moisés, era preparar o povo eleito, como diz aqui a igreja, e cada cristão à conversão e à fé no Deus Salvador. Foi uma lei que serviu de preparação, de ensinamento para algo maior, para uma vivência plena da essência da lei. Foi essa pedagogia de Deus com o povo eleito. Então, a lei antiga é uma preparação para o evangelho. A lei é profecia e pedagogia das realidades futuras. Quem disse isso foi Santo Irineu de Lyon, um santo do século 2, 3, né? Dos séculos 2, 3 ali, por volta do ano 200, mais ou menos. Santo Irineu de Lyon. Só repetindo, isso é tão belo e tão importante, né? A lei é profecia, a lei antiga, né? A lei é profecia e pedagogia das realidades futuras. Profecia anunciava as realidades que estavam por vir. Profetiza e pressagia a obra da libertação do pecado que se realizará em Cristo. E fornece ao Novo Testamento as imagens, os tipos, os símbolos para exprimir a vida segundo o Espírito. A lei se completa, enfim, pelo ensinamento dos livros sapiensais e dos profetas que a orientam para a nova aliança e o reino dos céus. Então era sempre um apontamento. O Antigo Testamento ele apontava para o Novo, apontava para o Evangelho, apontava para Cristo. E a gente vê diversas imagens do Antigo Testamento que eram prefigurações do Cristo, da igreja, ou seja, das realidades da lei nova, da lei do Evangelho. Por exemplo, passagem do Mar Vermelho, né, da terra da escravidão para a liberdade. A libertação, a prefiguração da libertação do pecado, da ressurreição do Senhor, que passou da morte para a vida. Né, uma profecia muito bela de Ezequiel, do templo, que jorrava rios, que esse rio ia aumentando, aumentando, até cobrir o profeta, né? Jorrava do lado direito
A gente lembra de quem? O que foi que jorrou do lado direito de alguém, o lado aberto do Senhor na cruz, que jorrou sangue e água para nos banhar por inteiros, nos salvar, nos purificar, nos lavar dos nossos pecados. E tantas outras profecias que a gente pode extrair do Antigo Testamento e enxergar nelas realidades do Novo Testamento, realidades da nova lei. E agora falando um pouco da nova lei, ou a lei do Evangelho, a gente pode abrir a nossa Bíblia. Eu convido você a abrir a Bíblia no capítulo 8 do livro de Hebreus. Vamos falar um pouquinho agora, né, dessa nova lei. Capítulo 8 do livro de Hebreus. Vou abrir aqui, né? Um tempinho aí para você abrir sua Bíblia também. Capítulo 8 do livro de Hebreus, versículo 8. Diz assim: Ele faz com efeito uma repreensão. Dias virão, diz o Senhor, nos quais realizarei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não como a aliança que fiz com os pais deles, no dia que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Pois eles mesmos não mantiveram a minha aliança, por isso não me interessei por eles, diz o Senhor. Eis a lei pela qual ficarei unido ao povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis na sua mente e as inscreverei no seu coração. E eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Naqueles dias, o Senhor inscreveu a sua lei nos nossos corações. Muito bela essa passagem, né? Falando um pouco ainda dessa nova lei, né? Dessa lei que foi inscrita nos nossos corações. A nova lei, ou a lei evangélica, é a perfeição na terra da lei divina, natural e revelada. Ela é obra de Cristo e está expressa particularmente no Sermão da Montanha. É também obra do Espírito Santo e por meio dele torna-se a lei interior da caridade. Torna-se a lei interior da caridade. São tantas coisas aqui nessas palavras, né, nessas poucas palavras. É a perfeição na terra da lei divina, natural e revelada. É a perfeição na terra. Essa nova lei, a lei da nova aliança, é a perfeição na terra da lei divina, natural e revelada. Ela é obra de Cristo, é obra do Espírito Santo e está condensada no Sermão da Montanha. Que Sermão da Montanha é esse? É o Evangelho das Bem-aventuranças. Felizes os pobres de espírito, porque verão a Deus. Felizes os mansos, felizes os misericordiosos, felizes aqueles que são perseguidos, felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa é a nova lei. Esses são os novos preceitos de Deus, que Deus nos dá a partir de Cristo. E ele conclui, né? Aqui, é também obra do Espírito e por meio dele torna-se a lei interior da caridade. Então, se a lei antiga foi dada por Deus 50 dias depois da passagem do Mar Vermelho e ela foi inscrita em tábuas de pedra, a nova lei é dada por Deus 50 dias depois da ressurreição do Senhor, no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora, sobre os apóstolos, sobre a igreja reunida no cenáculo, sobre todos aqueles que são membros da igreja por meio do batismo. Então, quando nós somos batizados, o mesmo Espírito que desceu sobre a Virgem Maria e os apóstolos no cenáculo
desce sobre você, desceu sobre mim, desceu sobre você, descerá sobre aquele que ainda será batizado e inscreverá no coração desses novos batizados, inscreveu no meu e no seu coração essa lei da caridade. Então, com a presença do Espírito Santo em nossos corações por meio do batismo, foi-nos dado o dom da caridade. A caridade pela qual nós somos capazes de viver, com o auxílio da graça, a essência da lei, que é o amor. Em Cristo nós podemos ver isso tão claramente. Cristo, sendo um com o Pai, sendo um com o Espírito, viveu a caridade enquanto esteve no nosso meio, encarnado, visivelmente. Viveu a caridade plenamente. E este Espírito que animava Jesus, que é o Espírito Santo, que é um com ele, também nos é dado em nosso batismo. E a lei que Cristo viveu, essa nova lei é inscrita em nosso coração. E junto com essa lei, é-nos dado também o dom da caridade, por meio da graça santificante e por meio da presença do Espírito Santo em nós. Essa nova lei é a realização do que foi escrito no livro de Hebreus. E eu porei no coração deles a minha lei. Essa é a lei de Deus, é o amor. Essa é a lei de Deus. Deus é amor, é a lei de Deus. No parágrafo 1967, a gente lê que essa lei, a lei evangélica, dá pleno cumprimento à lei antiga, a purifica, a ultrapassa e a aperfeiçoa. Então, se a lei antiga era imperfeita, né? Porque ela não era vivida plenamente, pois ela mesma não tinha essa capacidade de dar ao povo a capacidade de vivê-la, né? Ela não tinha em si mesma essa força por essa nova lei, pelo Espírito Santo, que é essa força do alto. O povo eleito de Deus se torna capaz, com o auxílio da graça, de viver a essência da lei. Nas bem-aventuranças, ela realiza plenamente as promessas divinas, as elevando e as ordenando ao reino dos céus. Dirige-se àqueles que se mostram dispostos a acolher com fé esta esperança nova. Você está disposto a viver essa nova lei que já está inscrita em seu coração? Se você for batizado, já está aí inscrita, carimbada no seu coração. Você está disposto? Precisamos pedir pelo menos ao Espírito Santo que nos dê essa graça da disposição, desse desejo. Dizer assim, eu desejo, eu quero, eu vou. Não é fácil, Pai, não é fácil, meu Senhor, mas eu quero, eu estou disposto, eu faço adesão a esta lei de amor. A lei evangélica dá pleno cumprimento aos mandamentos da lei. Né? A caridade faz com que a gente viva a lei na plenitude. Sem caridade, a gente pode até viver os mandamentos, os preceitos. É a questão do ir à missa por obrigação. É um passo, mas ainda não é uma vivência plena dessa lei. Desse ir à missa aos domingos. Eu vou porque eu tenho que ir. Já é muita coisa, mas ainda não é a plenitude da vivência desse mandamento. A plenitude da vivência desse mandamento será: eu vou à missa porque eu amo meu Senhor e quero estar com Ele. Aí sim, é uma vivência plena do mandamento. Por exemplo, eu ajudo o outro porque eu quero ficar com a minha consciência tranquila, fiz alguma coisa. Viveu o mandamento, mas ainda não viveu plenamente. Mas quando eu ajudo o outro porque eu amo meu Deus, eu vejo meu Deus naquele outro que está precisando, eu vejo Cristo sofredor no outro que precisa, e eu quero amar esse Cristo no outro, e assim também eu amo o outro em si, aí eu vivo o mandamento plenamente.
é a grande diferença. A diferença de uma vida natural, vivida no ímpeto, vivida no instinto, para uma vida sobrenatural, vivida segundo o Espírito, é o amor com o qual nós a vivemos. É o amor é o critério. O amor é a pedra de toque. É esse critério de uma vida alta, uma vida santa, para uma vida incompleta, não plenamente feliz. No parágrafo 1969 diz que a nova lei pratica os atos de religião, a esmola, a oração, o jejum, os ordenando ao Pai, que vê no segredo. Então é isso. Posso fazer o jejum, mas eu posso fazer com qual motivação? Posso fazer da esmola, mas com qual motivação? Posso ir rezar, mas com qual motivação? Por exemplo, a esmola. Eu faço esmola por filantropia, para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu evolua como pessoa. Está vivendo, mas ainda não é uma vivência plena. Mas se eu faço esmola por amor a Deus, por amor ao pobre, eu estou vivendo o mandamento de forma plena. Como a gente já vem falando aqui, repetindo, para ficar bem fixado em nossa mente e em nosso coração. No parágrafo 1972, a gente lê que a nova lei é também denominada lei do amor, porque ela leva a agir pelo amor infundido pelo Espírito Santo e não pelo temor. É a grande diferença. Né? Agir pelo temor é agir conforme a antiga lei. Né? Tantos irmãos separados, protestantes, né? Faça isso para você não ir para o inferno. Faça isso para você não atrair desgraça para a sua vida. Faça isso para você afastar os encostos da sua vida. Faça isso para você... Mas e o amor? Por que não dizer assim? Faça isso como prova de amor a Deus. É a grande diferença da realidade antiga para a nova. Da antiga aliança para a nova aliança. Eu não vou fazer mais por medo, por temor. Eu vou cumprir os preceitos, as normas, as leis, as determinações, os mandamentos, fazendo de tudo isso uma prova de amor a Deus. É a grande diferença. É o que eleva a nossa vida, nos aproxima do Cristo, que não fez senão por amor. Tudo que Cristo fez, desde o sim ao Pai na encarnação, até a sua assunção, foi sempre por amor ao Pai. Como ele dizia, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Minha alegria, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Sempre por amor ao Pai, sempre. No parágrafo 1973 diz: além de seus preceitos, a nova lei comporta também os conselhos evangélicos. Quais são os conselhos evangélicos? Pobreza, obediência e castidade. Os conselhos evangélicos manifestam a plenitude viva da caridade, que jamais se mostra satisfeita. Então, a vivência dos conselhos evangélicos faz com que a gente migre de uma vivência medíocre, mesquinha, limitada, ensimesmada dos mandamentos para uma vivência generosa, aberta, cheia de gratidão, cheia de caridade dos mandamentos de Deus. A vivência dos conselhos evangélicos é um sinal de que eu acolhi esta lei nova e estou pondo em prática. A obediência. Por amor a Deus, eu obedecerei a Deus, à igreja, às minhas autoridades. A castidade. Por amor a Deus, eu buscarei a castidade em todas as suas dimensões. A inteireza de coração, a integridade do coração, a integridade das minhas forças vitais, como diz o Catecismo da Igreja Católica. A integridade dos meus afetos, das paixões. Por amor a Deus, eu irei me resguardar, porque eu não quero me dividir interiormente. Eu não quero trazer para o meu coração um outro amor. Ou seja, fazer com que um outro amor concorra com o meu amor a Deus.
Por isso eu irei lutar pela castidade, pela inteireza de coração, porque eu quero amar a Deus acima de todas as coisas. E a pobreza, o abandono nas mãos de Deus, a simplicidade, a sobriedade, ter em Deus a fonte da minha felicidade, e não nas coisas, nos prazeres, nas pessoas. O meu maior prazer é Deus. A pobreza, tudo por amor a Deus. Então, essa vivência amorosa dos conselhos evangélicos potencializa essa caridade e faz com que a gente viva essa lei nova na nossa carne, na nossa realidade. Qual a motivação dos seus atos? Se você é de igreja, com que motivação você vai servir na pastoral, na comunidade, na missa? Com que motivação? Não é? Com que motivação você vai trabalhar? Só para ganhar dinheiro ou porque você quer amar a Deus, a sua família, né? Dando uma vida melhor, né? Você vai ajudar mais pessoas com seu salário, você vai partilhar mais os seus bens com quem precisa. Com que motivação você e eu vamos fazendo cada coisa, vamos servindo, vamos trabalhando? Com que motivação? Se não for por amor, é uma vida limitada, insossa. É uma vida assim, tá faltando algo. Mas se for por amor, é uma vida plena, feliz. É uma vida segundo a lei do Evangelho, a lei da caridade, a lei da nova aliança. E no parágrafo 1974, para a gente ir terminando a nossa aula, diz que os conselhos evangélicos, continuando, né, a respeito dos conselhos evangélicos, os conselhos evangélicos atestam seu dinamismo e solicitam nossa prontidão espiritual. A perfeição da nova lei consiste essencialmente nos preceitos do amor a Deus e do próximo. Os conselhos evangélicos indicam caminhos mais diretos, meios mais fáceis e devem ser praticados conforme a vocação de cada um. Então, é uma coisa que a gente deve buscar de maneira mais frequente, mais intensa. Começar a pensar, começar a conhecer o que é a pobreza, obediência e a castidade. Em que consiste? Como eu vou viver a minha castidade no meu estado de vida, eu sendo solteiro, casado, sacerdote? Como eu vou viver a minha castidade? Como eu vou viver a pobreza na minha situação atual? A quem eu devo obedecer? De que forma? Eu vou obedecer a Deus, às autoridades, aos meus pais, aos patrões, aos professores. Como eu vou amar mais e melhor a Deus, vivendo cada conselho evangélico desse? De que forma? Então, conhecer os conselhos evangélicos, pedir a graça de viver cada um, mas sempre por amor, sempre fazendo da vivência de cada um uma prova de amor a Deus. Meu irmão e minha irmã, é o tempo de a gente pedir a Deus essa graça, né? De ter uma vida sobrenatural, uma vida segundo o Espírito, não segundo a carne. Sem amor, nós vivemos segundo a carne, os impulsos da carne, as concupiscências, as paixões desordenadas, né? Ou com motivações não evangélicas, mas pela caridade a nossa vida passa a ser vivida sob os impulsos do Espírito Santo, sob os impulsos da graça, sob os mandamentos de Deus, segundo a lei da nova aliança. Feche seus olhos e peçamos a Deus que converta o nosso coração e que, se a caridade estiver enfraquecida, Ele venha com a força do seu Espírito e restabeleça a caridade em nós, a disposição, a coragem, aquele movimento interior que nos coloca em prontidão e nos deixa preparados para lutarmos pela vontade de Deus, para fazer da nossa vida um hino de louvor
um hino de amor ao Senhor. Dai-nos, Senhor, esta graça. Nós te suplicamos pela intercessão daquela que muito te amou, daquela que também tem um coração ferido de amor por ti, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero você na próxima aula. Deus te abençoe. Até mais. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,